Até onde podemos ir para atrair pessoas para ouvir o Evangelho? Deve-se reconhecer que não há capítulo e versículo aos quais se possa recorrer para fundamentar a realização de uma reunião semanal do Evangelho, como tem sido tradicionalmente praticado pelas assembleias do povo do Senhor. No entanto, Paulo prevê a possibilidade de incrédulos entrarem no meio do povo de Deus que está reunido. Paulo diz: se, pois, toda a igreja estiver reunida em um só lugar e entrarem indoutos ou incrédulos, isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Sem dúvida, a oportunidade teria sido aproveitada para proclamar, na ocasião própria destas reuniões do povo de Deus, seria aproveitado para proclamar as boas novas do Evangelho, para que estes que não são salvos aí possam ouvir alguma palavra sobre isto. Alguns pensam que a música poderia ser um bom atrativo para trazer o povo para ouvir o Evangelho. Não há apoio bíblico para instrumentos musicais a serem usados nas reuniões do povo do Senhor, nem tampouco reuniões evangelísticas. Alguns sugeririam que a palavra cantar, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, implica acompanhamento com música instrumental. No entanto, a palavra grega, que seria mais ou menos pronunciada assim, pisalo, que de acordo com o dicionário Vine significa principalmente se contorcer, vibrar, depois tocar um instrumento de cordas com os dedos, ele denota no Novo Testamento para cantar um hino, cantar louvor. O contexto em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, exclui qualquer pensamento de um instrumento musical, pois Paulo diz: cantarei com o espírito e também cantarei com entendimento. Nenhuma dessas qualidades provavelmente será encontrada em um instrumento de cordas, sopro ou percussão. Não tem espírito nem entendimento nesses instrumentos. Quanto ao uso de dramatização para alcançar os perdidos, devemos lembrar que não é nossa comissão entreter os pecadores. Procurar atrair pessoas para as reuniões por meio de propagandas desse tipo é tentar alcançar resultados espirituais por meios anímicos, psicológicos, psíquicos, que afetam somente a alma, a sensibilidade, e não o espírito espiritual das pessoas. Talvez alguém sugira um ambiente menos formal ao pregarmos o Evangelho. Estamos lidando com questões sérias relacionadas à vida e à morte, céu e inferno. É preciso haver uma atmosfera que conduza a operação do Espírito Santo, trazendo a palavra de Deus para influenciar a consciência destes pecadores que ouvem a mensagem do Evangelho. Quanto aos eventos das chamadas construções de pontes, eles realmente não têm lugar. Devemos, como indivíduos, construir pontes com vizinhos e colegas de trabalho, conquistando sua confiança e vivendo a nossa vida diante deles, para que desejem conhecer o Senhor Jesus Cristo, que é tão precioso para nós. Deus ainda salvará os homens pela pregação fiel do Evangelho, mas que seja o Evangelho em toda a sua pureza e poder, sem nenhuma atração adicional e emocional. Se nenhum incrédulo estiver participando de tais reuniões do Evangelho, então uma forma diferente de evangelismo deve ser considerada. Deus não pediu para Noé mudar a construção da arca e nem mesmo a mensagem da pregação feita por Noé, o pregoeiro da justiça, pelo fato de que somente oito almas foram salvas naqueles dias. A Bíblia tem muito a dizer sobre aqueles dias, os dias de trevas, dias tenebrosos, os dias de Noé, em que Deus decidiu destruir a humanidade, construindo uma arca para a salvação. Note o que a Bíblia diz.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado ou ressuscitado pelo Espírito Santo, na qual também foi em espírito, através da pregação de Noé, e pregou aos espíritos que agora estão em prisão, os quais, as quais pessoas que viviam nos dias de Noé, naquele tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Estes versículos que esclarecem muito bem os dias de Noé, como eles viviam, a mensagem da pregação dos dias de Noé e a indiferença do povo. Está em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e também nós citamos as palavras do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação.
Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura desta caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.